Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns números importantes a respeito da produção e do mercado de hortaliças no Brasil. Será que a produção de hortaliças emprega muitas pessoas? Será que movimenta muito dinheiro? Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para saber as respostas a essas perguntas e conhecer um pouco mais a respeito da importância econômica e social das hortaliças no Brasil. Vamos lá? Pessoal, em termos de importância econômica e social, infelizmente nós não temos muita precisão e atualizações constantes dos números relacionados ao mercado de hortaliças no Brasil. Aqui eu vou mostrar para vocês um compilado dos principais números que encontrei, alguns mais novos, né? Outros nem tão novos assim. Tem, por exemplo, aqui os da ABSISEM, que é a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas. É um relatório que eles publicaram em 2019, mas as informações são referentes a 2018. Com relação a esses números da ABSISEM, eu preferi mostrar para vocês apenas dados referentes à mão de obra, né, aqui com relação à questão da empregabilidade, e com relação à questão da produção, né, das médias de colheita. Por que eu resolvi mostrar só esses dados aqui da ABSISEM? Né? Porque eu entendo que estes dados eles demoram um pouco mais para se alterarem se comparado àqueles referentes às receitas geradas, que são geralmente muito susceptíveis a condições climáticas e também com relação à política. Então, assim, com relação à questão do cultivo de hortaliças, a gente vê, por exemplo, a alta empregabilidade dela, né? Em torno de 7 milhões de pessoas. Por hectare, em torno de 10 empregos que são gerados nesse tipo de produção. E ela possibilita colheitas médias que variam de 30 a 80 toneladas por hectare. Ou seja, são números bastante expressivos, aqui mais relacionados à questão da parte social. Em relação aos dados da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, eles englobam a comercialização de frutas e hortaliças, ou seja, não são apenas hortaliças. Né? Os dados eles são referentes ao ano de 2022 e eles foram obtidos aí junto às principais centrais de abastecimento, CEASAs, que existem aí no país, espalhados pelo país. Ou seja, assim como os da ABSISEM, esses números que são apresentados aqui, eles também não podem ser considerados números totais. De qualquer forma, eles nos ajudam a ter uma ideia de como é que é a questão, o quanto de dinheiro movimenta esse mercado de hortaliças no Brasil e também em termos de volume de produção. Então nós vemos, por exemplo, que em 2022, a produção de frutas e hortaliças ela ficou estável em relação ao registrado em 2021, chegando aí a 17,5 milhões de toneladas, tendo movimentado nos CEASAs por volta de 61,8 bilhões de reais, um aumento de quase 33% se comparado a 2021. Ou seja, os preços eles cresceram, né, porque houve um aumento em termos de valor arrecadado, né, de dinheiro movimentado, mas a produção ela se manteve mais estável. Esse aumento em termos de receita, ele provavelmente aconteceu por conta do aumento nos preços dos produtos, né? Tanto de hortaliças quanto de frutas. E esse aumento de preço ele foi provocado provavelmente pela questões referentes aos combustíveis, que naqueles anos estavam com os preços majorados, né? Estavam com preços maiores, e também dos fertilizantes por conta dos efeitos tanto da pandemia quanto da guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Já que a Rússia é um dos principais produtores, não apenas de petróleo no mundo, mas também de fertilizantes nitrogenados. Em relação aos dados do Anuário Hortifruti Brasil 2023, publicado agora em 2024, foi observado um crescimento de 4% no mercado de hortaliças em 2023 em relação ao ano de 2022, principalmente por conta do processamento industrial e exportação, sendo que algumas áreas, algumas hortaliças conseguiram voltar aos patamares de 2019.
Ou seja, acabou havendo aí uma recuperação dos níveis pré-pandemia, já que isso não havia sido alcançado anteriormente. Para 2024, a previsão é que as áreas de batata e tomate, que são destinadas à indústria, né, tanto tomate, no caso, indústria de molho, tomate processado, e batata, que é aquela produção da batatinha, ela possa crescer por volta de 0,7% em 2024. E as demais culturas tendem a permanecer estáveis em termos de produção. Pessoal, apesar de um pouco desatualizada, nessas tabelas aqui nos ajuda a ter uma dimensão mais detalhada a respeito de algumas hortaliças. Bom, essas tabelas elas foram retiradas também do relatório da ABCISEM, elas são referentes ao ano de 2018 e foram publicadas no ano de 2019. Então, nessa primeira tabela aqui à esquerda, tem alguns produtos que são listados, né? Frutas e hortaliças que são listadas aqui à esquerda, e suas respectivas áreas de colheita, número de produtores, área média de produção e a produção em toneladas dessas hortaliças e dessas frutas. Então, o que eu gostaria de destacar, apontar aqui dois exemplos como principais, o tomate e a cebola aqui do grupo das hortaliças. Vejam que interessante. Elas têm quase que o mesmo número, né? Um pouquinho mais o tomate aqui em termos de área colhida, mas tem bem mais produtores, né? Mais de 3 vezes o número de produtores. Por quê? Porque a área média de produção do tomate ela é 3 vezes menor do que da produção da cebola. Mas vejam só, em termos de volume produzido, é bem maior a quantidade de tomate e de cebola. Então vejam que dentro das hortaliças, a intensidade de cultivo, a intensidade de produção, consequentemente aí, a questão da utilização de mão de obra, né, a empregabilidade dentro da produção, ela vai alterar bastante, ela modifica bastante de acordo com o tipo de planta que está sendo produzido. Na tabela da direita, nós podemos ver que algumas hortaliças, como o milho verde, elas cresceram em termos de produção entre os anos de 2006 e 2017. Foi um aumento aí de quase 1.750%. Em contrapartida, outras hortaliças apenas dobraram, né, quase dobraram, como foi o caso da cebola, e algumas hortaliças, como o chuchu, elas mantiveram a sua produção estável ao longo de todo esse período. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito de como foi o mercado de algumas hortaliças ao longo de 2023, eu sugiro como leitura vocês darem uma olhada no Anuário Hortifruti Brasil 2023-2024. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse anuário tem uns mapas informativos bem interessantes sobre algumas culturas. Esse mapa aqui, ele é referente à cultura da alface. Nele, nós podemos ver aí algumas informações muito interessantes, como por exemplo, o fato da alface crespa ter custado cerca de 62% a mais entre julho e novembro de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022. Então, no mapa, ainda nós podemos ver algumas informações sobre questões referentes ao clima e área plantada. Mas eu gostaria de destacar também sobre a rentabilidade da cultura, que foi cerca de 51 centavos, né? Na verdade, cerca não, né? Foram 51 centavos por planta comercializada aí de rentabilidade. Ou seja, próximo a 70% do valor investido para a produção de cada planta. Mais abaixo aqui, nós vemos aqui dois mapinhas do Brasil, onde são indicados alguns locais de produção, né? A área da safra de verão e a área de safra do inverno. Aí nos anos de 2021 e 2022, né? Safra 2021-2022 e a safra 2022-2023 também é apresentado. Então são informações recentes, apesar de serem bastante regionalizadas, né, porque a alface ela é produzida no Brasil inteiro, né, ela é consumida no Brasil inteiro, também já existem cultivares para produção em vários locais, um pouco mais de qualidade, um pouco menos de qualidade, mas essas informações mais regionalizadas elas ajudam a gente a ter uma ideia em termos de mercado dessa hortaliça.
Então lá nesse anuário vocês vão conseguir encontrar outros mapas. Tem lá da cultura do tomate, acho que tem da batata também. Tem de algumas frutas, tem de cebola, cenoura. Tem também de algumas frutíferas, acho que é laranja, manga. Então eu aconselharia vocês aí, né, quem tiver interesse, buscar um pouco mais de informação a respeito de dados um pouco mais precisos lá nesse anuário. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né, informativo. Trouxe várias informações recentes, atualizadas aí a respeito do mercado de hortaliças no Brasil, essa parte mais econômica, mas também voltada para a questão social, de empregabilidade. Aqui estão alguns dos nossos contatos, e-mail, lá o endereço no Instagram, para quem quiser seguir a gente. Também, se não for inscrito, se inscrever no canal do YouTube. Deixa seu like lá também, ativa o sininho de notificações e valeu!